Olá, sou o professor João Vitor Teodoro. Nesta videoaula da disciplina de Estatística, falarei sobre distribuição de probabilidades. Antes de entrar na própria definição de distribuição de probabilidades, definiremos variável aleatória. Então, a variável aleatória, geralmente denotada por uma letra maiúscula, x ou y, é uma regra que associa a cada elemento do espaço amostral a um número real. Como exemplo, considerando experimento aleatório dado pelo lançamento de duas moedas, temos aqui seu espaço amostral como cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, coroa. Sendo assim, criamos uma regra que associa a cada um desses elementos a um número real. Por exemplo, a regra será que a nossa variável aleatória x será a quantidade de caras. Sendo assim, na primeira observação, temos duas caras observadas. Na segunda, temos uma. Na terceira, temos uma. E na última, temos 0. Deste modo, as possibilidades para a variável aleatória x, neste experimento aleatório, são os valores 2, 1 e 0. Além disso, podemos calcular probabilidades utilizando essa regra criada por nós, como a probabilidade de que a variável aleatória x seja igual a 0. Neste caso, aplicando a probabilidade de Laplace, pois estamos considerando o lançamento de duas moedas honestas, então temos para x igual a 0 uma possibilidade, num total de 4. Já para a probabilidade de que x seja igual a 1, temos duas possibilidades, num total de 4 possíveis. E por fim, a probabilidade de que a variável aleatória seja igual a 2. Temos uma possibilidade, num total de 4. Agora sim, podemos entrar no mérito de falar sobre a distribuição de probabilidades. Então, após calcularmos todas as probabilidades para a igualdade da variável aleatória para todos os possíveis resultados que ela possa apresentar, podemos construir a distribuição de probabilidades, que é uma tabela que associa a cada valor de x, da sua variável aleatória, a sua respectiva probabilidade. Então, aqui, a distribuição de probabilidades associa cada valor de x à sua respectiva probabilidade. Como valor de x temos 0, 1 e 2. Para x igual a 0, a probabilidade é igual a 1/4. Para x igual a 1, a probabilidade é 2/4. E para x igual a 2, a probabilidade é 1/4. Observação importante: sempre a soma da coluna de probabilidades tem que ser igual a 1. Caso contrário, algo foi realizado incorretamente. Então, 1/4 mais 2/4 mais 1/4 realmente é igual a 1. Uma coluna opcional para inserirmos na nossa distribuição de probabilidades é informar os elementos do espaço amostral que fornecem os valores correspondentes para a variável aleatória em questão. Então, aqui, o valor de variável aleatória
igual a zero é fornecido por coroa, coroa, quando não temos nenhuma das faces cara. Já para a variável aleatória igual a 1, temos cara, coroa e coroa, cara. E por último, obtemos duas caras apenas em uma possibilidade, cara a cara. Lembrando que essa coluna é opcional, muitas vezes nem é adequado inserir, pois acaba informando muitos dados e ficando uma tabela um pouco extensa. Uma outra forma de representar a distribuição de probabilidades é a forma horizontal, onde na primeira linha inserimos o x e na segunda linha as probabilidades para cada valor de x. Então, os valores possíveis de x são 0, 1, 2 e as probabilidades correspondentes 1 quarto, 2 quartos e 1 quarto. Novamente observando que a soma das probabilidades sempre tem que ser igual a 1. Caso contrário, efetuamos algum cálculo errado. Já que sabemos o que é uma distribuição de probabilidades, vou definir esperança matemática, ou esperança apenas. A esperança, ou valor esperado, é um número, onde utilizamos a distribuição de probabilidades para calculá-lo. A esperança, denotada como E de x, é igual a cada possível valor da variável aleatória multiplicado pela sua respectiva probabilidade, somado ao próximo valor para a variável aleatória multiplicado pela respectiva probabilidade. Assim, até o último possível valor para a variável aleatória vezes a sua respectiva probabilidade. Então, essa é a esperança matemática para uma distribuição de probabilidades. Não necessariamente uma distribuição de probabilidades tem finitas colunas. Ou, em outras palavras, não necessariamente a variável aleatória x é um conjunto, fornece um conjunto finito de possibilidades. E nesse caso, de um conjunto infinito, é claro que não conseguimos colocar a tabela inteira aqui na nossa tela. Vamos calcular agora, para esse problema apresentado e que já construímos a distribuição de probabilidades, ao lançar duas moedas, a nossa variável aleatória x é a quantidade de caras. Então, qual é a esperança de x? Ou qual é a quantidade esperada de caras obtidas? Para calcularmos, utilizamos a definição de esperança e observaremos aqui a tabela da distribuição de probabilidades. Então, a esperança para a quantidade de caras obtidas é igual ao primeiro possível valor de variável aleatória, que é o 0, vezes a sua probabilidade, que é 1 quarto, mais o próximo possível valor para a variável aleatória x, que é o valor 1, vezes a probabilidade correspondente, que é 2 quartos, mais o próximo possível valor para x, que é 2, vezes a sua probabilidade correspondente, que é 1 quarto. Resolvendo, 0 vezes 1 quarto
é 0, mais 1 vez 2 quartos, que é 2 quartos, mais 2 vezes 1 quarto, que também é 2 quartos. 2 quartos mais 2 quartos, podemos colocar na mesma base e realizar o cálculo de 2 mais 2, que é igual a 4 sobre 4, que é igual a 1. Portanto, a quantidade esperada para caras, ao lançarmos 2 moedas, é 1. O que significa esse resultado 1? Ao lançarmos 2 moedas infinitas vezes, em média, né, utilizando aquele cálculo de média que já sabemos, obteremos 1 moeda por lançamento apresentando face cara. Como não conseguimos realizar infinitos lançamentos, então foi criada esta definição que já nos dá a quantidade coerente esperada. Tá? Então, a unidade de medida aqui para a esperança é de cara. Quando construímos uma distribuição de frequências lá no início da disciplina de estatística, temos a coluna da proporção. Aquela coluna da proporção tem uma associação direta com a probabilidade aqui na nossa distribuição de probabilidades, considerando a definição frequentista de probabilidades. Quando o nosso conjunto de dados é muito grande, aquela tabela da distribuição de frequências tende a ter a coluna de proporções parecida com a nossa coluna de probabilidades aqui na distribuição de probabilidades. Além de calcularmos a esperança de uma variável aleatória, que tem ligação direta referenciada ao valor médio, também podemos calcular a variância de uma variável aleatória, x. E essa variância pode ser calculada como a esperança do quadrado da variável aleatória menos o quadrado da esperança dessa variável aleatória. Sendo assim, já temos o valor da esperança para substituição aqui no nosso exemplo. Só falta a esperança do quadrado da variável aleatória para que possamos calcular a variância da variável aleatória x. Sendo assim, para calcularmos a esperança de x ao quadrado, basta colocarmos cada possível valor de x da variável aleatória ao quadrado, multiplicado pela probabilidade e somarmos todos os resultados. Então, olhando lá na distribuição de probabilidades, façamos 0 ao quadrado vezes 1 quarto, 1 ao quadrado vezes 2 quartos e 2 ao quadrado vezes 1 quarto. E somamos os resultados. Então, 0 ao quadrado vezes 1 quarto, mais 1 ao quadrado vezes 2 quartos, mais 2 ao quadrado vezes 1 quarto. Multiplicado por 0, fica 0. 1 ao quadrado vezes 2 quartos, dá 2 quartos. 2 ao quadrado vezes 1 quarto, dá 4 sobre 4. 2 quartos mais 4 quartos, dá 2 mais 4, dividido por 4. Então, 6 quartos, simplificando, 3 meios. Agora sim podemos calcular a variância. Variância da variável aleatória x é a esperança do quadrado da variável aleatória, ou seja, 3 meios, menos o quadrado da esperança. A nossa esperança aqui para
o nosso exemplo é 1, então menos 1 ao quadrado. Ficando 3 meios, menos 1 ao quadrado é o próprio 1. O MMC entre 2 e 1 é o próprio 2. Efetuando os cálculos necessários, teremos 3 menos 2, dividido por 2. Por fim, a variância da variável aleatória x é igual a 3 menos 2, 1. É igual a meio. Além disso, qual é a interpretação desta variância de uma variável aleatória? Para início de conversa, a unidade de medida da variância é a unidade de medida original ao quadrado. Então aqui, pela regra de variável aleatória que criamos, é caras ao quadrado. Assim como, para associarmos a esperança matemática de uma variável aleatória, relembramos a distribuição de frequências, onde, repetindo várias vezes ou observando uma amostra muito grande para o lançamento de duas moedas, obtínhamos então uma quantidade média de caras aproximada ao valor da esperança. Da mesma forma, efetuamos a associação aqui com variabilidade ou variância da variável aleatória. Então, ao lançarmos duas moedas muitas vezes e observarmos a quantidade de caras obtidas em cada lançamento e, por fim, calcularmos a variância utilizando estatística descritiva, essa variância calculada nesta amostra será aproximadamente essa variância que obtemos aqui, igual a meio. Para não precisarmos realizar o experimento, lançando duas moedas muitas vezes, é só calcularmos a esperança matemática, assim como já calculamos, e a variância também usando as expressões apresentadas aqui. Todas essas construções e associações que fizemos com a variável aleatória x é porque é uma variável aleatória discreta. No caso em que x for contínua, que veremos no próximo vídeo, não podemos listá-la numa tabela. Devemos associá-la a uma função. Assim sendo, dado uma variável aleatória x discreta, temos algumas distribuições que são famosas e muito úteis para a resolução de alguns problemas. Uma das mais importantes é a distribuição binomial. Essa distribuição considera a repetição de um mesmo fenômeno n vezes, de modo que o resultado de cada repetição seja classificado em sucesso e fracasso. Além disso, essas repetições devem ser independentes. Então temos aqui três principais condições para a utilização da distribuição binomial. A primeira delas é a repetição de um fenômeno n vezes. Uma segunda condição é a subdivisão aqui como resultados de forma binária, que podemos classificar como sucesso e fracasso, e os resultados entre essas repetições devem ser independentes. Além disso, é importante salientar que para cada vez repetida, a probabilidade de sucesso deve ser fixa e a probabilidade de fracasso também deve ser fixa entre as repetições. Sendo assim, ao classificarmos um fenômeno enquadrando como distribuição binomial, a probabilidade de obtermos k sucessos
Como repetimos n vezes, então a quantidade de sucessos não pode ser maior do que a quantidade de repetições. Sendo assim, a probabilidade de obter k sucessos é calculado por meio dessa expressão. Probabilidade do número de sucessos x ser igual a k é igual ao binomial nk vezes p elevado a k, onde p é a probabilidade de sucesso em uma das repetições, vezes 1 menos p. Se p é a probabilidade de sucesso, 1 menos p é a probabilidade de fracasso, elevado a n menos k. Então temos aqui o binomial multiplicado pela probabilidade de sucesso elevada à quantidade de sucessos, vezes a probabilidade de fracasso, elevado à quantidade de fracassos. O binomial, só para a gente recordar, lá do ensino médio, binomial n por k é n fatorial dividido por k fatorial vezes n menos k fatorial. Para essa distribuição em específico, a esperança é calculada como n vezes p e a variância como n vezes p vezes 1 menos p. Caso queiramos, podemos calcular construindo a tabela da distribuição de probabilidade e chegar ao valor da esperança. Porém, n vezes p nos traz um caminho mais curto, sem a necessidade de outros cálculos, assim como o cálculo da variância. Como exemplo, temos o lançamento simultâneo de 10 moedas. Então, ao lançarmos essas 10 moedas, os resultados são independentes, pois se cada uma obtém cara ou coroa, este resultado não influencia na face obtida pelas outras moedas. Então temos aí a independência. Queremos saber qual que é a probabilidade de obtermos 4 caras e 6 coroas. Neste caso, podemos considerar como sucesso a obtenção de cara. Porém, se trocarmos e chamarmos de o sucesso de coroa, também o resultado será o mesmo. Tá? É só questão de definição. Então aqui, sucesso é a obtenção de cara em cada uma das moedas, e fracasso, obtenção de coroa em cada um dos lançamentos. Como lançaremos 10 moedas e os resultados são independentes, então temos aqui um n, o número de repetições, igual a 10. Além disso, em cada lançamento, a probabilidade de obtenção de sucesso, que é cara, é meio. Como as moedas são honestas, Além disso, eu quero saber qual que é a probabilidade de obtermos 4 caras e 6 coroas. Sendo assim, queremos 4 sucessos. K igual a 4. Agora, basta calcularmos a probabilidade da quantidade de sucessos ser igual a K. O nosso K é 4. Como já vimos pela definição, é igual ao binomial NK, 10, 4, vezes P, que é 0,5, elevado a K, vezes 1 menos P, 1 menos 0,5, elevado a 10 menos 4. Calculando inicialmente o binomial de 10 e 4, o resultado é 10 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 10 menos 4 fatorial. Quatro fatorial é 24 vezes 10 menos 4 é 6. Então temos que calcular
6 fatorial e aqui em cima o 10 fatorial. Podemos reescrever só para simplificação. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Como multiplicamos por 6 fatorial no numerador e no denominador, podemos cancelar. Sendo assim, temos que fazer 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 dividido por 24. E o resultado é 210. Uma forma bem mais prática para o cálculo desse binomial pode ser realizado pela calculadora científica. Basta digitarmos o n, no nosso caso é o 10, clicarmos nessa tecla NCR, agora o valor de k, que no nosso caso é 4, e apertar o igual. Então aquele cálculo de binomial que acabamos de realizar manualmente, vocês podem fazer utilizando a calculadora com mais facilidade. Sendo assim, a probabilidade da quantidade de sucessos ser igual a 4 é igual a 210 vezes 0,5 elevado a 4 é igual a 0,0625. Vezes 1 menos meio é meio. 10 menos 4 é 6. Então, ficaremos aqui com meio elevado a 6, que equivale a 0,15625. Ao efetuarmos este produto, obteremos aproximadamente 0,205. E esta é a probabilidade da obtenção de 4 caras e 6 coroas, independente da ordem. Tá? Então, a importância aqui da distribuição binomial, quando a gente lança 10 moedas, eu não sei qual moeda que eu vou obter cara e qual que eu vou obter coroa. Para não expandir tanto a resolução do exercício, então podemos utilizar a distribuição binomial para não precisar pensar em todas as possibilidades. Para a construção, caso seja necessário, da distribuição de probabilidades, basta calcularmos a probabilidade de x ser igual a 0, 1, 2, até o nosso n aqui, que no caso é 10. Tá? Aí conseguiremos apresentar todas as possíveis probabilidades para a quantidade de sucessos. Além disso, vamos calcular a esperança para a quantidade de caras a serem obtidas. Então, a esperança de x, como vimos, é n vezes p. O nosso n é 10, o p é 0,5, 10 vezes meio é 5. Então, ao lançarmos 10 moedas, esperamos obter 5 caras. E a variância para a quantidade de caras é igual a n vezes p vezes 1 menos p. Então é 10 vezes meio vezes meio. 2,5. Dessa forma, se lançarmos 10 moedas muitas vezes e anotarmos a quantidade de caras em cada uma delas, e por fim calcularmos a variância dessa quantidade, a variância se aproximará de 2,5. Então, basicamente, era isso que eu gostaria de falar nessa videoaula. Aprendemos o que é uma variável aleatória, o que é uma distribuição de frequências, o que é uma esperança matemática, uma variância, e falamos também sobre a distribuição binomial. Até um próximo vídeo. Espero que o conteúdo apresentado aqui seja útil a todos. Grande abraço.